Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez, hoje falando sobre um assunto muito importante, um tópico muito interessante da Lei de Execução Penal. Nós temos lá, para falar a verdade, está relacionado ao CPP também, é uma coisa assim. Nós temos lá que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele afirmou o seguinte, que é possível a conversão da prisão preventiva, prevista lá nos artigos 312, 313 do Código de Processo Penal, dessa prisão preventiva em prisão domiciliar. Em que situação, pessoal? Na situação de comprovação de doença grave. Comprovação de doença grave e que exista aí o quê? Um problema de extrema debilidade. E que, nesse caso, aconteça o quê? Impossibilidade de o tratamento ser feito no estabelecimento penal. Então, comprovação de doença grave, em que exista nessa doença uma extrema debilidade e que o tratamento não seja possível no estabelecimento penal. E aí temos um caso, que foi o primeiro caso, vamos dizer assim, em que o STJ afirmou isso, foi um caso de um preso que tinha câncer, e esse câncer estava afetando muito a vida daquele preso, e aí o STJ falou o seguinte, como não há possibilidade de esse preso ser tratado no estabelecimento penal, então ele poderá ser substituída a prisão preventiva, substituída em prisão domiciliar, ok? O próprio STJ afirmou em outro julgado o seguinte, que é possível a conversão, substituição da prisão preventiva em que? Prisão domiciliar também, mas em outro caso, quando o agente criminoso for indispensável aos cuidados especiais de menor de 6 anos, e de portador de necessidades especiais. Então, o segundo caso aí que nós estamos falando de possibilidade de quê? De conversão, de substituição, prisão domiciliar em prisão preventiva em prisão domiciliar. Prisão preventiva em prisão domiciliar. Agente criminoso que seja indispensável a cuidados de menor de 6 anos e portador de necessidades especiais, ok? O Superior Tribunal de Justiça, em outra oportunidade, nos ensinou ou ensina que, para o reconhecimento de uma falta disciplinar em um estabelecimento penal, há necessidade, ou seja, é imprescindível, é fundamental, é essencial, o quê? Um procedimento administrativo por parte de quem? Do diretor, da direção do estabelecimento penal. Lembrando que nesse procedimento administrativo para reconhecimento de falta a necessidade obrigatória de quê? Da participação de advogado, perfeito? De advogado ou de defensor público, por exemplo, perfeito? Então, reconhecimento de falta, imprescindibilidade de procedimento administrativo, ok? Nós temos na Lei de Execução Penal a assistência educacional, dentre as assistências, a assistência educacional. Lembrem-se de que temos na Lei de Execução Penal as assistências material, jurídica, educacional, social, a saúde, religiosa e assistência jurídica. Em relação à assistência educacional, nós temos que ela abrange o que é a instrução escolar e também a formação
profissional. Ela está prevista lá na Lei de Execução Penal, está prevista na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal nós temos que a assistência educacional, para falar a verdade, a educação é direito de todos. É direito de todos e dever de quem? Do Estado e da sociedade. Lembre-se de que essa assistência educacional, partindo lá para a Lei de Execução Penal, ela serve para quê? Para o desenvolvimento da pessoa, o pleno exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, perfeito? E nós temos que, em relação a ser um dever do Estado e da sociedade, nós temos que cabe a eles o quê? Promover e incentivar ao Estado e incentivar junto à sociedade para que essa educação aconteça. Por isso que lá na Lei de Execução Penal nós temos o quê? A participação do Estado e a possibilidade de também termos convênios com as unidades federativas e com instituições particulares para proporcionar essa educação para o preso. Pois sabemos que existem, dentre as finalidades da pena, existe a finalidade de quê? Finalidade preventiva, a possibilidade de orientação desse indivíduo para que ele, no retorno à sociedade, ele possa retornar bem à sociedade. E aí temos um caso muito interessante julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele fala o seguinte: um indivíduo que prestou um vestibular e ele conseguiu ser aprovado. E fez a matrícula lá na universidade, na instituição de ensino. E aí, como fica essa situação? O STJ, nesse caso, ele fez o seguinte, esse indivíduo ele pode ter autorização judicial, saídas temporárias para o ensino, mediante, nesse caso aí específico, mediante monitoração eletrônica. Então, quando vocês estudam lá a saída temporária, e aí vocês devem fazer obrigatoriamente o estudo da saída temporária, junto com quem? Com a permissão de saída, vocês verão que lá na saída temporária é possível a saída para ensino, é possível a autorização judicial para tanto, beleza? É necessária a autorização judicial para essa saída temporária. E aí temos um prazo lá de mais de 35 dias, até 35 dias. Não vou entrar no mérito das informações sobre a saída temporária agora, né? Mas temos esse prazo aí, ou o indivíduo pode saidinha temporária, até 35 dias por ano. Perfeito. Só que acontece o seguinte, em relação ao estudo, ensino, ele pode ter mais saídas, né? Depois nós falaremos pontualmente sobre a permissão de saída e a saída temporária. Então, para deixar bem claro aí o que é cada uma delas. Mas nesse caso aqui, nós temos a saída temporária para que o indivíduo possa estudar em uma universidade. Perfeito? Show de bola? Prova do DEPEN pode te perguntar, ainda falando sobre trabalho, pode perguntar a respeito do trabalho para presos por crimes hediondos, lá previstos na Lei 8.072 de 1990. E aí, o que você me responde? É possível o trabalho externo para presos condenados por crimes hediondos? Sim, é possível, sim, o exercício de trabalho externo, inclusive externo, para presos por crimes hediondos. Um ponto muito interessante na Lei de Execução Penal é o livramento condicional, estudo obrigatório do livramento condicional. Livramento condicional para condenados a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que preencha alguns requisitos objetivos e subjetivos, como, por exemplo, o histórico criminal positivo do preso. Temos aí com alguns requisitos, nós temos um comportamento satisfatório, o cumprimento de algumas obrigações, nós temos o bom desempenho do trabalho, e nós temos a aptidão para prover a sua própria subsistência. Então, nós temos aí como exemplos de
requisitos. Em relação ao livramento condicional, nós temos uma passagem muito interessante. Nós temos que a falta grave, o cometimento de uma falta grave, o que vai acontecer? Não interromperá o lapso temporal para o livramento condicional, ou não interromperá a contagem do prazo para o livramento condicional. Peraí, não interrompe a contagem, mas pode impedi-lo? Pode sim. Por quê? Porque ele deve preencher aqueles requisitos. Por exemplo, um requisito subjetivo. Perfeito? E aí nós devemos lembrar o seguinte, que a prova ela pode fazer uma confusão aí na sua cabeça. A falta grave não interrompe a contagem do livramento condicional, mas a falta grave interrompe a contagem do tempo para quê? Para quê, pessoal? Para progressão. Então fique ligado quanto a essa informação. 3 informações, para falar a verdade, né? A falta grave não interrompe a contagem do livramento condicional, mas pode impedi-lo, é a segunda informação. E a terceira informação, a falta grave interrompe a contagem para as progressões. Ok? Show! Show de bola! Em relação à jurisprudência do STJ, nós temos o seguinte, nós temos 2 informações importantes aqui. Em relação ao trabalho do preso provisório, nós temos que esse trabalho ele deve acontecer em ambiente interno. Preso provisório, ambiente interno. E outro julgado muito interessante é o seguinte, que existia um preso que trabalhou em determinados serviços, comprovadamente, ok? Trabalhou em domingos e feriados. E obviamente que teve o conhecimento ali da administração. Não teve uma prévia autorização, mas teve o conhecimento, realmente esse preso trabalhou. E aí, será que mesmo não tendo autorização, será que é possível a remissão por trabalhar em domingos e feriados sem essa autorização? É possível? É possível? É possível sim, ok?